chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Sintam-se todos acolhidos para esse nosso momento de prece com a palavra de Deus. Queremos nos preparar para o próximo dia 31 de outubro. E encerramos o mês missionário, celebrando com muita fé este 31º domingo do tempo comum. Como já dissemos nos outros nossos encontros, já nos encaminhando para o final do ano litúrgico. E assim juntos passemos ao primeiro passo desse exercício da Lexio Divina, o passo da leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo, a ti, a teus filhos e netos, a fim de que se prolonguem os teus dias. Ouve, Israel, e cuida de os pôr em prática, para seres feliz e te multiplicares sempre mais, na terra onde corre leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura do livro do Deuteronômio, já que chama atenção para cuidarmos quando formos dizer o nome desse livro, Deuteronômio. Uma leitura que fala sobre a lei do Senhor que deve ser observada pelo fiel, pelos filhos, netos, a fim de que ganhem longos anos de vida sobre a terra, se observarem as leis do Senhor. Chama atenção para algumas expressões nessa leitura. Por exemplo, temerás, com acento no A, indicando aqui um verbo no imperativo, um verbo de ordem. Outra expressão com letras que se repetem, aqui atenção à vírgula, porque a vírgula dará o sentido para essa expressão. Suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo, a ti, a teus filhos e netos, a fim de que se prolonguem os teus dias. Então aqui uma vírgula, colocada no lugar certo, feita a entonação na proclamação, dará todo o sentido dessa leitura. Outra expressão que é um pouco enrolada, que nós não costumamos dizê-la e que merece a nossa atenção. Ouve, Israel, e cuida de os pôr em prática, para seres feliz e te multiplicares sempre mais. Então aqui são expressões interessantes. Primeiro, pôr em prática, do verbo colocar em prática. Por isso ele tem aquele acento circunflexo, para a gente frisar bem o O, para pôr em prática. E depois a expressão seres feliz. Aqui é um verbo irregular colocado na primeira pessoa, por isso seres, o verbo, feliz, indicando o singular. Então cuidado para a gente não dizer seres felizes, mas seres feliz, indicando aqui uma pessoa só. Também aqui ao final dessa leitura tem a expressão todas estas palavras, que está no plural, com S no final. Porém, o encerramento da leitura, vamos cuidar bastante, chama bastante atenção aos nossos leitores, porque nós dizemos palavra do Senhor e não palavras do Senhor. Vez ou outra eu escuto algum leitor encerrando a leitura dizendo palavras do Senhor. Mas aqui a recorrência desses dois modos. Dentro da leitura, palavras que te ordeno, e o encerramento da leitura, palavra do Senhor, sem o S no final. O nosso salmo desse domingo, Salmo 17. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Eu vos amo, ó Senhor,
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Chamo a atenção porque o Salmo ele é um gênero literário muito específico. Especialmente quando ele for proclamado, mas também quando ele for cantado, nós devemos observar duas coisas. Primeiro, as pontuações, então as vírgulas, ponto de interrogação quando é pergunta, ponto de exclamação para indicar uma expressão de admiração. Mas aqui nós fazemos a pausa dos versos quando no lecionário ele pula para a próxima linha, ou então quando ele tem um travessão entre uma frase e outra. Por exemplo, eu vos amo, ó Senhor, sois minha força. Aí faço a pausa. Minha rocha, meu refúgio e salvador. Faço a pausa. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Faço a pausa. Minha força e poderosa salvação. Para indicar que eu estou aqui proclamando um poema, um canto que é próprio de cada salmo que nós entoamos nas celebrações. Então, cuidado para a gente nos adequar, especialmente adequar a proclamação a esse gênero literário que nós chamamos salmo. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número porque a morte os impedia de permanecer. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda. Por isso, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumo sacerdote, sujeito à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Chama atenção para que a gente faça com muita calma as leituras, para que na pressa de proclamação a gente não coloque palavras a mais do que a leitura já traz. Uma recorrência que eu vi em uma das celebrações do domingo passado, que é muito... que a expressão é a mesma da leitura desse domingo, é quando diz ali assim, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Quando a gente está com pressa na proclamação, a gente corre o risco de dizer assim, pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Mas ali quando fala do povo não tem a palavra pecado, só diz depois pelos do povo. Então cuidado para a gente não atropelar a leitura ou não colocar palavras a mais do que a leitura já traz. Outra
atenção que eu chamo a letra A com crase. Então, quando diz sujeitos à fraqueza, nós repetimos o A duas vezes porque ele é craseado. E depois a palavra constituiu. Ela aparece duas vezes nessa leitura. Cuidado para a gente não dizer constitui ou constituir, alguma coisa nesse sentido, né? Mas falar bem direitinho, constituiu. E o Evangelho é de São Marcos, do capítulo 12. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bonita essa liturgia do 31º domingo do tempo comum, quando vamos nos encaminhando para o final do ano litúrgico, que é o término do tempo comum. Jesus nos adverte, e a liturgia como um todo nos fala sobre a lei do Senhor, que não é uma lei para restringir, para oprimir o povo, mas é uma lei que, se observada bem, ela liberta, ela concede mais vida. Geralmente as leis humanas, elas são punitivas: não faça isso, não faça aquilo, se você fizer, você será punido. A lei de Deus, de um modo mais geral, a palavra de Deus, ela não oprime e não pune. A lei do Senhor, ela traz vida, é o imperativo: ame o Senhor, ame o teu próximo. É uma lei afirmativa. Muito interessante o livro do Deuteronômio. Como nós já sabemos, uma das partes da Bíblia nossa católica e a principal parte das escrituras hebraicas, das escrituras judaicas, é o Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, que é o livro da criação, e fala como se comportaram e como viveram a fé os primeiros habitantes do mundo, os primeiros pais da nossa fé. Êxodo, que é o livro da lei, quando Moisés recebe a lei e liberta o povo da escravidão. Número, que é um livro assim que fala mais sobre as leis da organização do povo. Levítico, que é um livro que fala sobre as leis do culto, da celebração e da fé. E o Deuteronômio, que é o 5º livro desse Pentateuco. O Deuteronômio é quase que um resumo dos outros 3 livros anteriores da lei. Um resumo do Êxodo, dos Números e do Levítico. O livro que Moisés recebe a lei, o livro das leis da organização da sociedade e o livro das leis da organização do culto. O Deuteronômio, fazendo esse resumo, ele traz aqui alguns dos mandamentos principais: amar a Deus, amar as pessoas, fazer o bem, se esforçar para fazer o bem. Mas antes de falar dos mandamentos da lei de Deus, ele fala um mandamento que a gente quase que esquece. Quando alguém pergunta assim: qual que é o primeiro mandamento lá do Antigo Testamento? As pessoas geralmente respondem: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas antes ainda deste dito primeiro mandamento, o Deuteronômio traz uma outra ordem, um outro mandamento: ouve, Israel. No Evangelho, Jesus repete esse mesmo mandamento. Antes de falar para aquele mestre da lei, amar a Deus, e antes de falar amar ao próximo, Jesus ele diz: o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel.
Que bonito! O que Deus espera de nós em primeiro lugar? Ouvir. Ouve, ó Israel, ouve, ó povo, ouve, ó paróquia, ouve, ó igreja, ouve, ó família. Ouvir a voz do Senhor, para então observar os seus mandamentos. São Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que a fé, ela entra pelos ouvidos. No domingo passado, nós vimos a cura de um cego e pedimos a Jesus a cura das nossas cegueiras. Agora nós vamos pedir a Jesus, através dessa liturgia, para que nós possamos ouvir melhor os mandamentos de Deus, a voz de Deus e as pessoas. Só quando a gente se coloca numa atitude de escuta, de ouvir, é que nós vamos chegar àquilo que diz na primeira leitura, uma terra onde corre leite e mel. Essa expressão no Antigo Testamento, ela indica uma terra de felicidade, uma terra de abundância, uma terra onde tem tudo de bom para que nós vivamos bem. Leite e mel, no fundo, são elementos que o povo de Deus sempre quis. A Terra Santa, nós sabemos, é uma terra árida, né, onde não tem muita vegetação, onde os animais eles custam muito para encontrar pastagem. Portanto, uma terra com abundância de vegetação é uma terra onde tem muita abelha e se produz mel. Uma terra onde tem abundância de pastagem é uma terra onde o gado fica gordo e produz leite. Então a terra onde corre leite e mel é uma terra de abundância. Nós sabemos que essa terra é o céu, né? No fundo não é uma terra material, mas é um lugar especial, o céu, um lugar onde encontraremos plena felicidade. E Jesus, para esse mestre da lei do Evangelho, né, geralmente o mestre da lei coloca Jesus à prova e não fica contente. Jesus não gosta muito dos mestres da lei do Evangelho, mas desse aqui Jesus gostou, né? Viu que o mestre da lei compreendeu o que Jesus quis dizer e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Nós estamos perto de Jesus, estamos dentro do reino de Deus quando observamos os mandamentos. E o primeiro deles, ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus. Então que nós possamos nos comprometer com o reino de Deus, com os mandamentos, com Jesus, que é esse sumo sacerdote que permanece vivo e presente no nosso coração para sempre, como diz a segunda leitura, não um sacerdote que morre e passará, mas um sacerdote vivo para sempre, Jesus nosso Senhor. Que possamos ouvir sua mensagem, viver os seus mandamentos e encontrar o reino de Deus, a terra onde corre leite e mel, o céu tão esperado por cada um de nós. Que possamos então fazer a nossa oração com as preces da comunidade. Depois de cada invocação nós vamos responder: fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso reino. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso reino. Confirmai-nos em nossa vocação filial e ajudai-nos a corresponder ao amor com que vós nos criastes, nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso reino. Tocai em nosso coração para que estejamos atentos ao serviço generoso aos irmãos. Por amor a vós, nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso reino. Fazei-nos, como cristãos, que sejamos sinais vivos de vosso reino e sempre capazes de dialogar com a realidade do mundo em que vivemos, nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso reino. Tornai vossa Igreja um sinal vivo de vossa presença misericordiosa entre nós, e inspirai os vossos ministros, nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso reino. Despertai em nós, Senhor, a sensibilidade e o compromisso missionário, para com as diversas realidades afetadas pela pandemia, nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, fiéis ao vosso reino. E como contemplação, que possamos olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar a nossa vida com os olhos de Jesus. E façamos o gesto concreto de, a partir dessa liturgia, ouvir mais. Que possamos nos esforçar essa semana para falar menos e ouvir mais a voz de Deus e as pessoas. Que sejamos pessoas assim que não são intrometidas, muito intrometidas, né? No sentido negativo, na vida das pessoas, na opinião alheia, que nós possamos ouvir mais,
observar mais o mundo, as pessoas e saber que a gente não tem o direito de dar opinião em tudo, de falar sobre todas as pessoas, de falar sobre todas as coisas, porque isso não compete a nós. Cuidado com o limite entre o ajudar alguém, falar sobre alguém, de alguém ou com alguém, e o limite de não julgar essas pessoas. Falemos menos. Procuremos evitar falar sobre as pessoas, comentar sobre a vida delas, falar mal da igreja, falar mal das coisas que estão à nossa volta e que possamos olhar contemplativos e contemplativas para o mundo, ouvir através do nosso gesto, através do nosso olhar e através das nossas atitudes. E que também, como gesto concreto, nessa semana vamos celebrar o Dia de Finados, procurar uma celebração, participar na nossa comunidade e rezar por todos os fiéis falecidos. Aqui em nossa paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Costa e Silva, na cidade de Joinville, vamos ter a Santa Missa dos Finados aqui na Igreja Matriz, na terça-feira, dia 2, às 7h30 da manhã e às 9 da manhã. Todos estão convidados. Celebremos juntos, com alegria, esse mês missionário, 31º domingo do tempo comum e também a comemoração dos fiéis falecidos. A liturgia nos aproxima de Jesus. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta palavra que nos guia.